Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia muito, mas muito interessante. E se a raiva não for só raiva? E se ela for, na verdade, um tipo de mensagem secreta? Um sinal de que algo dentro da gente precisa de atenção? Bora investigar isso juntos. Quem nunca passou por isso, né? Aquela fúria que parece gigante, totalmente desproporcional ao que aconteceu. Uma coisa que toma conta e a gente nem sabe explicar o porquê. Pois é exatamente nesse sentimento que a nossa exploração de hoje começa. Pois é, um filósofo chamado Constantino Noica teve uma sacada genial. Para ele, a raiva é tipo uma febre. Pensa bem, a febre não é a doença em si, certo? Ela é um aviso do corpo de que tem algo errado. A raiva para ele seria a mesma coisa, um aviso de que está faltando alguma peça importante na nossa vida, na nossa aula. Para a gente entender essa ideia de um jeito bem fácil, vamos imaginar uma brincadeira. Pensa que a gente está construindo alguma coisa. Pode ser a nossa felicidade, um projeto, a vida que a gente quer. E para essa construção dar certo, a gente precisa de três coisas bem simples. Primeiro, o construtor, que somos nós, com nossa personalidade, nosso jeitinho. Segundo, os blocos, que são as nossas ações, o nosso tempo, as ferramentas que a gente tem para usar. E por último, as instruções, ou seja, o manual, a grande ideia, o porquê de a gente estar construindo aquilo tudo. Quando tudo está encaixadinho, a mágica acontece. O construtor sabe quem é, usa os blocos com paciência, com calma e segue as instruções para criar algo que faz sentido. Isso, segundo essa filosofia, seria um espírito saudável e em paz. Ah, aí é que o bicho pega. É nesse momento que a raiva dá as caras. Quando uma dessas três pecinhas essenciais se perde ou é ignorada, a construção toda desanda. E essa bagunça aparece pra gente em forma de raiva. Vamos ver o primeiro tipo de problema? Imagina só a cena. Um construtor cheio de energia, com uma pilha enorme de blocos, pronto para trabalhar. Mas ele não tem a planta, não tem o manual. Ele não sabe o que é para construir. E aí, o que ele faz com toda aquela energia e material? Olha só a diferença. Na construção saudável, tudo tem uma direção, um objetivo final. Mas quando faltam as instruções, o construtor fica ali, com os blocos na mão, sem saber para onde ir. Ele tem a força, tem as ferramentas, mas não tem um porquê. Para não ter que encarar aquele vazio de propósito, o que ele faz? Começa a agir sem parar. Empilha blocos de qualquer jeito, constrói e destrói. É uma agitação constante, uma correria para preencher a falta de sentido. É uma ação movida a desespero. Um exemplo clássico disso seria a figura do tirano, tipo um Napoleão. Uma pessoa com uma energia absurda, sempre fazendo, conquistando, mudando o mapa do mundo. Mas por trás de toda essa ação, o que realmente movia tudo? Talvez uma falta de um sentido maior, é uma raiva que precisa se expandir, ocupar espaços, porque no fundo tem um vazio. Agora vamos ver um segundo problema. E se for o contrário? E se a gente tiver as instruções e os blocos tudo certinho, mas o construtor se esquece dele mesmo? Esquece de colocar o coração naquilo. Aqui, a situação é outra. As regras são super claras, o trabalho é feito com perfeição, mas a pessoa, a compaixão, a individualidade do construtor sumiu. É tipo uma máquina perfeita, mas sem alma. E a raiva que surge daqui não é aquela raiva quente que explode. Pelo contrário, é uma indignação fria, dura. É a fúria de quem olha o mundo e só vê regras, preto no branco, e acredita que a regra é sempre mais importante que o ser humano. A parábola do filho pródigo é uma ilustração perfeita disso. O irmão mais velho fez tudo certo. Seguiu as instruções do pai à risca, trabalhou duro, mas quando o irmão mais novo, que fez tudo errado, volta e é perdoado, ele fica furioso. Por quê? Porque para ele a regra foi quebrada. Ele perdeu a capacidade de perdoar, de ter compaixão. É a raiva do certinho, que não tem misericórdia. E para fechar, vamos ver nosso terceiro e último jeito dessa construção dar errado. É o que acontece quando a impaciência resolve mandar em tudo. Nesse caso, o construtor tem a planta, a visão, ele sabe exatamente o que quer. O problema? Faltam os blocos, falta material, falta ferramenta, e ele simplesmente não aceita isso. Ele quer que aquela ideia incrível vire realidade agora, para ontem. O Dom Quixote é o grande exemplo aqui. Ele tem a ideia maravilhosa de ser um cavaleiro andante. Ele se vê como um.
Só que a realidade não colabora. Os moinhos de vento são só moinhos, não gigantes. A raiva dele vem dessa frustração, dessa distância entre o sonho e o que é real. É uma fúria contra o mundo que teima em não se encaixar na sua grande visão. Então, para a gente amarrar tudo, olha só esse resumo. São 3 problemas, 3 peças faltando e 3 tipos diferentes de raiva. A ação sem propósito gera a raiva frenética do tirano. Ideias sem ferramentas geram a fúria frustrada do sonhador. E regras sem coração geram a indignação fria de quem segue as regras. Tá, muito legal tudo isso, mas e aí? Como que a gente pode usar isso na nossa vida? Porque o objetivo não é só entender a filosofia, né? É transformar isso numa ferramenta para a gente se entender um pouco melhor. A grande lição aqui é a seguinte: a raiva não precisa ser a nossa inimiga. Ela pode ser uma mensageira. Pensa nela como uma luzinha vermelha piscando no painel, dando uma pista muito valiosa sobre o que está desequilibrado na vida da gente. E para a gente conseguir ler essa mensagem, a gente pode se fazer basicamente 3 perguntas-chave, uma para cada um desses problemas que a gente viu. Da próxima vez que a raiva aparecer, talvez valha a pena fazer uma pausa e se perguntar: que tipo de raiva é essa? É uma agitação sem fim? Uma necessidade de estar sempre fazendo algo? Talvez esteja faltando um propósito maior. É uma frustração porque as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer? Talvez falte paciência e as ferramentas certas. Ou é aquela raiva fria de quem se sente o dono da razão? Talvez esteja faltando um pouco de compaixão nessa lógica toda. Então fica aqui essa reflexão. A raiva não precisa ser um beco sem saída. Ela pode ser um mapa que aponta exatamente para a peça que está faltando na nossa construção. A questão, então, não é como acabar com a raiva, mas sim como aprender a ouvir o que ela tem a dizer. O que será que ela está tentando nos contar sobre o que falta?